paz, meus queridos, Shalom. Aqui é o pastor Robson, pastor da comunidade profética Geração Eleita. Nós estamos fazendo uma série de estudos em nossa igreja, uma série de pregações, falando sobre as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. E o intuito disso é edificar a igreja com as revelações, também instruir e também trazer um despertamento para a igreja com essas cartas que foram endereçadas aos anjos da igreja, das igrejas da Ásia. Então, hoje nós vamos falar sobre a primeira carta a essa primeira igreja, a igreja de Éfeso. E eu queria que você estivesse bem atento a tudo que Deus vai falar ao teu coração. Eu queria que você, se você puder, acompanhe com a sua Bíblia o livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 17, ou versículo 7, tá bom? Então vamos lá. Diz assim o versículo 1: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Preste atenção nesse versículo. E o versículo 5 diz assim: Portanto, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. E o versículo 7 diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Então vamos lá. A princípio, o que nós já podemos falar desse texto que se encontra em Apocalipse é que essas cartas foram endereçadas aos anjos dessas igrejas. Há várias interpretações, mas aqui é mais comum, e aqui eu creio também, é que esses anjos, como diz a palavra anjo, ela tem um significado de mensageiro, um mensageiro. E como nós percebemos aqui, esse mensageiro era o pastor da igreja. Ele era o ministro da igreja, era aquele que iria transmitir a mensagem de Deus, recebida ali da parte de Deus, escrita pelo apóstolo João, e ele iria transmitir à igreja a revelação do Senhor Jesus para aquela igreja local. E essa mensagem então era endereçada ao anjo da igreja, e o anjo da igreja ele tinha a incumbência, ele tinha a responsabilidade de transmitir essa mensagem da forma como ela foi entregue, sem colocar nada e sem tirar nada dessa revelação. A gente percebe que isso nos dias de hoje, o quanto é importante de que o ministro de Deus, de que nós pastores, ou você que está assistindo também é um pastor, um pregador da palavra de Deus, ou até mesmo um membro de igreja, ou alguém que quer conhecer a palavra do Senhor,
você quer saber a verdade, você quer conhecer a revelação de Jesus, você quer conhecer a palavra de Deus. E o ministro tinha e hoje ainda tem essa responsabilidade de transmitir uma mensagem pura, sem vaidades do seu próprio coração, sem uma lente de uma determinada denominação, mas a mensagem pura e genuína do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é verdade? E ainda no versículo 1 diz assim: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Pastor, o que significa isso? O que significa ter nas mãos, Jesus ter nas mãos as 7 estrelas? Você percebe que Jesus ele se revela à igreja de Éfeso dessa forma: aquele que tem na mão direita, na sua destra, as 7 estrelas e que anda nos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas, como ele mesmo revela, são os 7 pastores, são os 7 ministros, 7 anjos da igreja. Como você mesmo sabe, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Então, Deus estava ali falando que na sua mão direita estão os ministros, aqueles que pregam, aquele que anuncia, aquele que cuida da igreja, aquele que traz a sua mensagem à igreja. Ele tem a proteção de Deus, está guardado nas mãos do Senhor. Ele dá a continuidade falando que ele, o Senhor Jesus, é aquele que passeia, aquele que anda, aquele que marcha em meio aos 7 castiçais de ouro. E os 7 castiçais de ouro, segundo ele mesmo diz, são as 7 igrejas da Ásia, são as 7 igrejas às quais ele está enviando essas cartas. E quando ele fala que está no meio das 7 igrejas, ele está dizendo que ele está ali para anunciar, ele está ali para guardar, ele está ali vendo também tudo que tem acontecido em meio à igreja, em meio à reunião do povo, dos filhos de Deus. Ele é aquele que passeia em meio à igreja. Então, toda vez que você estiver reunido, e a palavra diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos no nome dele, ele se encontra presente. E não somente isso, ele ouve as orações, ele atende às orações, os pedidos. E algo que me chama a atenção e que eu quero falar para você também é sobre a questão do temor. Porque se Jesus está ali presente, o que nós vemos em muitas igrejas são pessoas sem temor, já perderam o temor de Deus, esquecem que estão reunidos ali em nome do Senhor Jesus e que Ele se encontra presente. Quantas pessoas têm motivos totalmente diferentes dos que deveriam ter quando estão frequentando uma reunião de oração, uma reunião de adoração ao Senhor Jesus. Então, que você saiba que Jesus está presente e que Ele está ouvindo a sua oração, que Ele está recebendo a sua adoração, mas que Ele também quer ver temor nas suas obras, no seu coração, nas suas atitudes e nas suas intenções. E me chama a atenção olhar para esse texto quando fala que ele anda entre os 7 castiçais ou candeeiros. O candeeiro ele não era apenas algo decorativo,
Você percebe na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, que o castiçal de ouro, ele tinha a sua função principal de iluminar o ambiente. Então, quando chama a igreja ou compara a igreja, ou simboliza a igreja como um castiçal, está dizendo para ela que ela tem o dever, tem a responsabilidade e ela foi criada para iluminar o ambiente. E que em nome do Senhor Jesus, a igreja que você pertence, a igreja que você é, possa iluminar o ambiente onde você vive. O seu bairro, a sua cidade, possa ser iluminada. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E Jesus disse que nós também somos a luz do mundo e o sal da terra. E que você ilumine com a sua vida, com a luz de Deus que há na tua vida, onde quer que você esteja e por onde você também passar. Amém? No versículo 2, 3 e 6 eu queria compartilhar com você, ler com você, diz assim, conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Versículo 3, e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Versículo 6 fala, tens porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus, ele está, através desses 3 versículos aqui, mencionando aquilo que agradava a ele na igreja de Éfeso. E você vai notar que ele fala de obras e fala, conheço as tuas obras, me agrado das tuas obras. Ou seja, obras é prática, é aquilo que a igreja praticava, aquilo que a igreja fazia. Há muitas pessoas que são muito de palavras e poucas ações. É muito de conversa e não de atitude. E Jesus está aqui revelando que atitudes, obras, prática é mais importante do que meras palavras. Então você que está ouvindo essa mensagem, eu quero falar algo para você. Pare de prometer muito e faça mais. Pare de dizer que eu vou me esforçar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou buscar mais a Deus, e verdadeiramente busque. Porque de nada vale palavras se não houver atitude. A fé sem obras é morta, e assim também palavras sem atitude, sem prática, sem obra, também está morto. Ele continua e diz, eu conheço também o teu trabalho incansável, a tua paciência, ou seja, a tua perseverança. Eu sei que você não pode sofrer os maus. E algo que eu acho interessante, ele fala, você provou aqueles que se dizem ser e não são, e você os achou mentirosos. Isso fala, sabe de quê? De que a igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual, ela tinha prudência e ela tinha análise. Ela tinha um discernimento espiritual apurado, ela tinha prudência nas coisas, no trato, ela analisava. Quantas as igrejas, às vezes nós visitamos
e vemos pessoas que são convidadas para ministrar, convidadas para pregar, convidadas para fazer algo na igreja, e sinceramente eu vejo tanta meninice, eu vejo tanta carnalidade, eu vejo tantas coisas. Não são em todos os lugares, mas posso dizer para você, em muitos lugares eu vejo pessoas, líderes que não têm o menor discernimento espiritual. Às vezes pessoas ali até mesmo usadas por Satanás, trazendo uma certa revelação ou um revelamento, uma visagem, uma profetada para a igreja, e é tido e é recebido como mensagem de Deus. Pastor, o senhor não acredita em visão, revelação, em profecia? Não, eu acredito sim, mas você precisa e eu preciso ser muito prudente, eu preciso ter discernimento espiritual. Quantas coisas, quantas revelações sem pé e sem cabeça, quantas profecias do coração. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja que provou aqueles que diziam ser e não eram. E eu quero falar uma coisa para você: peça ao Senhor discernimento espiritual, entendimento espiritual, prudência. Analise as coisas. A Bíblia fala até mesmo para você provar os espíritos, se eles vêm de Deus ou não. Quanta meninice, quanta carnalidade, quanta coisa ruim que tem entrado pelas igrejas. Falta de discernimento espiritual. Mas Deus, Ele quer dar a você esse discernimento espiritual. Ele continua e diz: eu também tenho a teu favor, como diz o versículo 6, tenho, porém, isto, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Você percebe que Jesus, ele disse que ele odiava as obras, as práticas dos nicolaítas e não os nicolaítas? É isso mesmo. Ou seja, Deus ama o pecador, mas Deus odeia as suas práticas pecaminosas, e principalmente a prática dos nicolaítas, que envolvia ali práticas que desagradavam a Deus. E Deus falou: eu odeio essas obras e eu tenho a teu favor que você também odeia isso. Ou seja, é odiar aquilo que Deus odeia. É o que você precisa vivenciar na sua vida. Você precisa amar o que Deus ama e você precisa odiar o que Deus odeia. Pastor, como é que eu consigo entender o que Deus odeia e o que Deus ama? Leia a palavra de Deus e você vai começar a entender o coração de Deus. Eu sempre, quando leio a palavra, eu leio tentando e buscando entender o coração de Deus, o sentimento de Deus, o pensamento de Deus a aquele respeito. E eu quero falar para você: procure na palavra de Deus o que Deus ama e procure amar também. Deus ama vidas. Deus ama a honestidade. Agora, Deus odeia o pecado, Deus odeia a mentira. Há coisas para Deus que são abomináveis, e a estas você também deve ter como abomináveis e não devem fazer parte nem da sua vida. Então, Jesus, ele fala da obra dos nicolaítas e, segundo a história, o que se relacionava a essas obras dos nicolaítas era imoralidade, mistura religiosa, e era algo que Deus odiava e que Deus odeia. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus odeia imoralidade, mistura religiosa. A pessoa que ela vai para a igreja, ela
busca a Deus, mas ela também busca astrologia, ela faz simpatias, ela faz feitiçarias. Isso aí é abominável aos olhos de Deus. Então, que você não tenha na tua vida nenhuma mistura e nenhuma imoralidade, porque são práticas que Deus abomina. E já o versículo 4 e o versículo 5, acompanha comigo, diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus estava aqui revelando à igreja algo importante. Eles haviam abandonado o primeiro amor. E ele fala para essa igreja, repreende essa igreja e fala: você deve lembrar da onde você caiu. E você deve voltar a praticar as primeiras obras. Ele está fazendo uma lembrança para a igreja, trazendo a memória deles e falando o seguinte: da onde você caiu? Quem sabe essa igreja já não orava como antes, já não buscava intimidade com Deus como antes. E na nossa vida cotidiana, como nós estamos trazendo uma mensagem prática dentro desse livro de Apocalipse, do estudo e das revelações aqui dentro das 7 cartas da Ásia, uma mensagem prática. E como é que está a sua vida? Como é que está hoje a sua vida? O amor por Jesus é tão fervoroso como no início? A sua vida de oração, a sua vida de comunhão, a sua vida de intimidade com Deus é a mesma? Jesus disse para a igreja de Éfeso: lembra de onde você caiu. E eu pergunto para você: você está de pé ou você está caído? Aonde você precisa voltar? Poxa, pastor, eu já não oro mais como eu orava. Eu já não acho tão importante e tão necessário ir à igreja. E a palavra do Senhor diz: não deixando de vos congregar, como é costume de alguns. Quantas pessoas deixando de congregar, quantas pessoas deixando de orar, quantas pessoas deixando de buscar a Deus com intensidade, quantas pessoas deixando de ser honestos, de serem fiéis nas suas adorações a Deus, nas suas contribuições, nas suas ofertas. Quantas pessoas comendo lixo na internet, em que diz que hoje já não é mais necessário ser fiel ao Senhor com suas ofertas, com seus dízimos. Não é sobre você e a igreja só, é sobre você e Deus. A sua oferta, o seu dízimo fala muito do seu relacionamento com Deus. A sua oração fala do seu relacionamento com Deus. Como é que tem sido a sua frequência na igreja? Como é que tem sido? A igreja de Éfeso foi convocada a voltar à prática das primeiras obras. E Jesus disse: caso você não se arrependa, ele diz: lembra de onde você caísse e arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, eu vou brevemente vir a ti e eu vou tirar do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sabe, tudo aquilo que a gente não valoriza, a gente perde.
tudo aquilo que Deus te deu, que Deus te abençoou e você não valoriza, a gente acaba perdendo. Valorize a sua família, valorize a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, sua filha. Valorize até mesmo o trabalho que Deus colocou, que Deus te deu. Valorize a igreja aonde você foi salvo, a igreja aonde você dobrava os seus joelhos ou dobra os seus joelhos para falar com Deus. Valorize o teu pastor, valorize irmãos que cuidaram e que cuidam de você. Valorize, para que você acabe não perdendo isso. Ele diz essa revelação à igreja: olha, se você não se arrepender disso, brevemente virei a ti e eu vou tirar do seu lugar o teu castiçal. Então, não perca nada daquilo que Deus deu a você. Ele deu, e tudo que Deus nos dá, Ele quer que nós venhamos multiplicar, granjear e não perder. Não perca o primeiro amor, não perca a tua devoção a Deus, porque Ele olha para você e Ele deseja que você realmente esteja permanecendo naquilo que você deve permanecer. Fuja daquilo que te afasta de Deus, mas aquilo que te aproxima de Deus esteja cada vez mais firme, constante e abundante. E no versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa primeira parte A do versículo diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir? Eu vejo aqui que o Espírito diz, o Espírito fala, o Espírito Santo, ele fala ao mensageiro, para que o mensageiro fale à igreja. O Espírito diz ao mensageiro, ao pastor, ao ministro, e ele deve dar ouvidos a essa voz. E a igreja, Deus usa o mensageiro, Deus usa o pastor, Deus usa o responsável pela igreja, o líder. E quantas pessoas elas já veem o pastor, já veem o líder como uma figura apenas humana? É claro que o mensageiro, o pastor, ele é humano, mas ele recebe a mensagem de Deus para transmitir para o povo a revelação de Deus. E se ele ouve a voz de Deus, a mensagem de Deus, e transmite para você, e transmite para a igreja, e a igreja dá ouvidos, a igreja prospera, a igreja é abençoada. A Bíblia fala: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Mas creia também nos seus profetas e prosperareis. Há igrejas hoje que estão desdenhando dos seus pastores, não estão dando ouvidos aqui aos seus guias espirituais. A Bíblia chama o pastor de um guia espiritual. E se Deus fala com o pastor, e o pastor transmite um propósito, transmite uma palavra, uma mensagem, uma revelação à igreja, e a igreja não abraça, não recebe essa revelação, ela está deixando de receber não a revelação que o pastor trouxe, mas a revelação que Deus deu ao pastor. Se a igreja, porém, abraça, se engaja, se a igreja recebe essa mensagem, ela não recebe a mensagem apenas do pastor, mas ela recebe
a mensagem de Deus. E eu posso dizer aqui, o versículo 7 fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando o mensageiro, quando o ministro de Deus trouxe essa mensagem, aquela pessoa que deu ouvido a essa mensagem aqui, ela se arrependeu, ou ela voltou ao primeiro amor, ela deu atenção ao que foi falado, ela foi muito abençoada. Mas a pessoa que falou: não, isso aí deve ser uma mensagem apenas do pastor aqui de Éfeso, ele tá falando da boca dele, do coração dele, deixou de dar ouvidos à voz do próprio Espírito de Deus. Então, preste atenção naquilo que o teu pastor, aquilo que o ministro do Evangelho está ministrando. Tenha temor no coração e Deus vai honrar e vai abençoar a sua vida. Dar ouvidos não é uma responsabilidade, ou seja, é uma responsabilidade pessoal. Tanto a responsabilidade pessoal do ministro, como também da igreja. E aí, falando sobre o ministro, também pesa sobre nós, pastores, essa responsabilidade. Porque precisamos estar ouvindo a voz de Deus, entendendo a vontade de Deus para transmitir à igreja e não trazermos palavras e revelações do nosso próprio coração. A revelação do homem, a obra do homem, ela tem um prazo de validade. A de Deus não. A de Deus vai permanecer. A palavra de Deus permanece para sempre. E que você, pastor e líder também, busque a direção da palavra de Deus, a revelação de Deus, para transmitir à igreja do Deus vivo. E ainda no versículo 7 diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Mas eu quero que você preste atenção a essa palavra: ao que vencer. Ao que vencer. A gente percebe aqui que, como igreja, é nosso dever lutar e vencer a perda do primeiro amor, vencer a frieza, vencer o comodismo de não fazer o que deveríamos fazer. É seu dever. A Bíblia fala: ao que vencer. Vencer o quê? Vencer o que Jesus disse. Vocês deixaram o primeiro amor. Vença isso. Ah, pastor, não tenho força. Pastor, estou desanimado. A Bíblia fala que Davi se reanimou no Senhor. E quantas vezes eu, como pastor, como crente, como cristão, preciso me fortalecer no Senhor, me renovar no Senhor. Às vezes nós precisamos, esperamos que alguém venha nos salvar, que alguém venha nos fortalecer. Não, meu irmão, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Você que deve buscar, você tem que ser o maior interessado em vencer essa frieza espiritual, em vencer esse mal que está querendo acabar contigo. Você é que vai acabar com ele, em nome do Senhor Jesus. Ele diz aqui, e ao que vencer, eu vou dar de comer da árvore da vida. Mas só ao que vencer. Se a pessoa decidir entregar os pontos, jogar a toalha, eu não estou aguentando mais, meu irmão, dá mais um passo. Ainda que não dê para correr, ande. Ainda que não dê para andar, se arraste, mas faça algo e não fique esperando por alguém para te ajudar, porque
deixa eu te falar uma grande verdade. É muito bom quando você tem alguém para te ajudar, mas eu posso dizer com certeza que nem sempre você terá alguém para te ajudar, a não ser o Espírito de Deus que está aguardando uma atitude sua. Assim como Davi havia perdido a família, perdido os bens, o povo falava em apedrejá-lo e ele tirou força da fraqueza, ele chorou até não ter mais lágrima para chorar, mas chegou um momento que ele se reanimou no Senhor e partiu para a oração, partiu para buscar a Deus, e Deus falou com ele: persegue, porque você vai retomar tudo que foi levado. Então que em nome de Jesus hoje você se levante, porque Deus é contigo. Não deixe essa depressão, não deixe esse desânimo, não deixe o mal te vencer. Vença o mal com o bem, em nome do Senhor Jesus. Toda frieza, comodismo cairá por terra na tua vida. Você crê nisso? É desse jeito. E nós já estamos caminhando para o fim. E ainda no versículo 7 diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para a gente finalizar, eu quero só falar para você que haverá uma recompensa de ter acesso à árvore da vida que está no paraíso de Deus. Você percebe que em Gênesis, Deus bloqueia o acesso à vida eterna, à árvore da vida, não é verdade? Quando Adão e Eva pecam, Deus bloqueia o acesso a essa árvore da vida. Só que em Apocalipse, Deus dá acesso à árvore da vida como recompensa por você ter vencido esse mundo, por você ter vencido a frieza, por você ter vencido todos os obstáculos. Deus dará essa recompensa, esse acesso a algo de Deus, a algo abençoador, a algo de vida, algo divino para a sua vida. Então, que você, nessa série de mensagens que nós estamos ministrando, palestrando, pregando, você esteja sendo muito edificado por Deus e vença tudo que você precisar vencer para que você tenha acesso à árvore da vida, para que você tenha acesso às coisas de Deus para você. Meu irmão, uma coisa eu posso falar: se você pode notar, o barro, você tem acesso a ele a qualquer hora, porque ele não tem muito valor. Mas o ouro, você só tem acesso se você gastar tempo, investir ali em cavar, e não é em todo lugar que você encontra. É um acesso mais limitado, porque é muito valioso. As coisas de Deus não estão na superfície, as coisas de Deus estão profundas. E você precisa, para ter acesso a elas, se esforçar. Então, a palavra final para você nesta noite, ou nesse dia, nessa tarde, eu não sei quando você vai ouvir essa mensagem, essa palavra final é: se esforce, luta, vença tudo que você precisar e tiver que vencer, sabendo que Deus é contigo. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu lar. E não deixe de comentar, não deixe de compartilhar esse vídeo, se fez sentido para você. E aguarde, porque em breve nós vamos enviar por aí para você um novo link, que é a segunda parte dessa série de mensagens, onde nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Deus abençoe, shalom, graça e paz.